Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai olhar para um material bem específico, sabe? É uma análise do primeiro capítulo da Carta aos Filipenses, tirada de uma série da revista da Escola Dominical. O estudo que a gente tem em mãos se chama Filipenses 1, A Vida Cristã Alegre. A nossa ideia aqui é entender como esse material específico enxerga a alegria cristã a partir desse texto. Vamos focar só na perspectiva que ele traz, ok? Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso? Exato. O material é todo focado no capítulo 1 de Filipenses, versículos 1 a 30, e ele já começa dando uma direção, o que ele chama de verdade prática. A ideia é bem direta. A alegria cristã transcende as circunstâncias e tem Cristo como seu centro. Isso já mostra, né, para onde o estudo vai apontar. Uhum, uma bússola mesmo. Isso. E para reforçar, o material destaca um versículo-chave, o texto áureo. Guias assim costumam fazer isso, né? Para fixar a mensagem. Nesse caso, Filipenses 1:21. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo vai ser importante na análise que o material propõe. Vai ser um fio condutor. Entendido. Então, essa alegria que não depende do cenário, mas que está ancorada em Cristo, esse é o ponto de partida. E o versículo 21 é tipo a chave para entender isso, segundo o estudo. Como é que eles começam a construir essa ideia olhando para o texto mesmo? Olha, o material segue uma estrutura bem organizada. Ele divide em seções. A primeira é "E a carta" e cobre os primeiros 8 versículos. O objetivo ali parece ser, sabe, estabelecer o básico da comunicação. O estudo menciona o versículo 1 para falar da autoria, Paulo, e a data provável. O básico, né? Quem escreveu, para quem, quando, o contexto. Aí no versículo 2, o estudo destaca a saudação "irmãos e companheiros", para mostrar que era uma relação próxima, afetiva. Depois ele aponta para o versículo 4, onde Paulo fala que ora com alegria. Ali o estudo identifica o tema da carta. É um jeito de dizer, olha, antes de explicar como e porquê dessa alegria, vamos entender o cenário. É uma carta pessoal, de um líder para uma comunidade querida, e o tom de alegria já aparece logo no começo. Faz sentido colocar essa base primeiro. É uma comunicação real, e não um tratado frio. E depois de mapear esses pontos iniciais da carta, para onde que a análise do estudo leva a gente? Bom, depois dessa contextualização, o material vai para a segunda seção principal, a alegria da vida cristã. Essa parte cobre os versículos 5 a 11. É aqui que o estudo começa a detalhar o que, na visão deles, forma essa tal alegria que Paulo menciona. Não é só um sentimento vago, sabe? Tem componentes. Componentes específicos. Isso é interessante. Que componentes seriam esses, segundo o estudo? O estudo identifica alguns. Primeiro, ele liga a alegria ao serviço. Tem a ver com a parceria dos filipenses no Evangelho, lá no versículo 5. A ideia que eles apresentam é que participar ativamente da missão cristã gera alegria. Segundo, o estudo fala do aperfeiçoamento contínuo. Isso está ligado à confiança que Paulo mostra no versículo 6, de que Deus vai completar a obra nos crentes. Então, a alegria também viria dessa segurança no crescimento espiritual. Então não é uma alegria parada, né? Tá ligada à ação, que é o serviço, e ao processo, aperfeiçoamento. Versículo 9, principalmente, onde Paulo ora pelo amor e discernimento dos filipenses. A interpretação é que a alegria se alimenta e se mostra nos laços da comunidade e na oração uns pelos outros. O que é fascinante aqui é como o estudo conecta esses 3 pontos: serviço, aperfeiçoamento, comunhão, oração, não como condições para sentir alegria, mas como a própria expressão prática de uma vida que tem Cristo como centro dessa alegria. Entendi a lógica. O estudo parece argumentar que essa alegria não é só um estado de espírito passivo, mas algo que se vive ativamente nessas áreas da fé. E como isso volta para aquela verdade prática do começo de que a alegria transcende as circunstâncias. Fortalece totalmente essa ideia. Por quê? Se a alegria está baseada, como o estudo sugere, em participar da obra de Deus, serviço, confiar no processo dele, aperfeiçoamento, e na conexão com outros, comunhão e oração. Então ela fica menos refém do que está acontecendo fora, né? Se o dia tá bom, se não tem problema.
O material propõe que esses elementos, por serem centrados em Cristo e na vivência da fé, dão para a alegria uma resiliência, sabe? Que as circunstâncias passageiras não derrubam fácil. É uma alegria com substância, digamos assim, segundo essa análise. Entendi. É uma visão de alegria como algo construído, vivido na caminhada da fé, e não só um sentimento que vem e vai. Depois de detalhar esses componentes, qual é o próximo passo da análise que o estudo apresenta? Aí o estudo olha para o próprio Paulo. A terceira seção 3, as atitudes de Paulo, vai dos versículos 12 a 30. Aqui o foco é em como Paulo, o autor, é um exemplo vivo dessa alegria resiliente, ainda mais considerando o contexto dele, né? Provavelmente preso. O estudo destaca atitudes específicas de Paulo como demonstração prática daquela alegria que foi teorizada antes. Ah, então agora é a teoria na prática, usando o exemplo de quem escreveu. Aqui é onde fica realmente interessante. Imagino que o estudo use as palavras do próprio Paulo sobre as lutas dele para mostrar como essa alegria funciona na vida real, né? Quais atitudes o material ressalta? O estudo seleciona algumas atitudes-chave de Paulo ali. Primeiro, a atitude de crer no triunfo do Evangelho. Isso está ligado ao versículo 12, onde Paulo diz que as prisões dele, na verdade, ajudaram o Evangelho a avançar. A interpretação do estudo é que a alegria de Paulo vinha, em parte, de ver o propósito maior de Deus acontecendo mesmo através da dificuldade dele. Interessante isso. Ele acha alegria não apesar das correntes, mas por causa do efeito delas na mensagem, segundo essa leitura. Qual a próxima atitude? A segunda é engrandecer a Cristo. O estudo conecta isso com o versículo 20. Ali Paulo fala da esperança dele de que Cristo seja glorificado no corpo dele, seja vivendo ou morrendo. A alegria aqui, para o material, está ligada a um propósito maior que o bem-estar pessoal, a glória de Cristo. Isso amarra bem com a ideia da alegria centrada em Cristo, né? E a terceira atitude? Deve ter a ver com aquele versículo-chave. Exatamente. A terceira é a segurança eterna. E o estudo liga direto ao texto áureo, o versículo 21. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O material apresenta esse versículo como o ápice da visão de Paulo. A análise sugere que, como a vida dele estava toda voltada para Cristo, até a morte muda de figura, vira lucro, porque seria estar mais perto dele. Essa segurança total em Cristo, na vida e na morte, seria a fonte final dessa alegria inabalável dele. Nossa, esse versículo 21 parece que fecha toda a interpretação do estudo, né? A ideia de que viver é Cristo, dá sentido para a vida, e morrer é lucro, tira um medo da morte. Isso daria uma base muito sólida para a alegria. Não importa o que aconteça fora, como a prisão. O estudo usa o exemplo de Paulo para dizer, olha, funciona assim. Precisamente. O material usa essas atitudes de Paulo, interpretadas assim, como a concretização daquela verdade prática lá do início. A análise de Paulo não é só ilustração, é um modelo de como a alegria centrada em Cristo pode se manifestar no meio dos perrengues reais. A estrutura do estudo é essa. Define a alegria, detalha os componentes e, por fim, mostra um exemplo vivo disso. Recapitulando, então, a abordagem do estudo que a gente analisou. Ele começa definindo uma alegria resiliente, centrada em Cristo. Depois, detalha os componentes dela, como serviço ativo, confiança no processo divino e vida em comunhão e oração. E, finalmente, ilustra tudo com as atitudes de Paulo em Filipenses 1, culminando naquela perspectiva transformadora do versículo 21. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o material apresenta, a visão de alegria que ele constrói é bem específica. Não é otimismo raso, nem ausência de dor. Pelo contrário, o estudo descreve uma alegria que está profundamente ligada à identidade e à missão em Cristo, e que se mostra em ação, em perseverança confiante, mesmo diante de problemas sérios. A análise dos componentes e das atitudes de Paulo serve para construir essa imagem de uma alegria forte, testada e comprovada na leitura que o estudo faz. E depois de construir todo esse argumento a partir de Filipenses 1, o estudo tenta fazer uma ponte para a vida de quem está lendo. Traz alguma conclusão prática? Sim, sim. O material fecha com uma parte de aplicação pessoal. Guias de estudo costumam ter isso, né? Para conectar.
E ali o estudo afirma algo bem direto e animador. Uma vida cristã vitoriosa, triunfante e alegre está à disposição de todos nós. Basta tomarmos posse mediante uma vida de fé sincera e abundante em Cristo. Então, o que isso quer dizer na prática? Basicamente, o estudo está sugerindo que aquelas qualidades que ele viu em Filipenses 1, vitória, triunfo e principalmente essa alegria firme, não são só para gente como Paulo, são acessíveis. E o caminho que esse material aponta para isso é uma fé vivida de verdade, ativa, com Cristo no centro, refletindo os princípios que o estudo tirou da carta. A ideia é que entender o texto, como o estudo propõe, deve levar a uma mudança na vida. Exatamente isso. A aplicação tenta pegar a análise do texto e transformar num chamado para a vida pessoal. Ela sugere que o que a gente aprendeu sobre a alegria cristã, segundo a interpretação do estudo de Filipenses 1, pode e deve ser buscado e vivido por quem lê através de uma fé engajada. É como dizer, isso não é só história antiga, é relevante hoje. Considerando toda essa análise, sabe? Principalmente essa ênfase na alegria que transcende as circunstâncias e o exemplo das atitudes de Paulo ali nos versículos 12 a 30, onde ele parece achar propósito até na prisão. Isso levanta uma questão importante, né? O estudo mostra bem, na interpretação dele, como Paulo manteve a alegria e viu o evangelho avançar apesar das dificuldades. Mas pensando na própria dinâmica do texto que o estudo usou, uma coisa que talvez mereça mais reflexão é: será que as dificuldades, tipo a prisão de Paulo, são só obstáculos para a gente superar com alegria? Ou será que elas podem, de um jeito meio paradoxal, até intensificar ou revelar a profundidade dessa alegria específica, aquela que tem o Evangelho e Cristo como foco total? O material não entra muito nesse paradoxo, mas o jeito como ele coloca lado a lado as dificuldades de Paulo e a alegria convicta dele, certamente convida a gente a pensar se o próprio desafio não acaba purificando e fortalecendo essa alegria centrada no que realmente importa. Uma provocação final interessante mesmo. Como as dificuldades podem talvez não só testar, mas aprofundar essa forma específica de alegria que o estudo descreve em Filipenses 1. Fica aí para a gente pensar. Agradecemos a companhia nessa conversa focada nesse material de estudo. Esperamos que explorar a perspectiva que ele oferece tenha sido útil. Até a próxima!